Hoje a gente vai falar sobre algo um pouco abstrato, então não vai ter tutorial nem nada do tipo. Vai estar rolando aí de fundo um vídeo de eu fazendo a arte para esse canal do YouTube aqui, que é o Twitch Descomplica, e também para um canal fictício, que seria o canal fictício da Twitch, desse canal, né? Eu fiz um layoutzinho, umas bordazinhas, umas coisinhas assim, só pra, tipo, né, passar a vibe. Também fiz um mascotezinho ali e tal. E a gente vai falar um pouco nesse vídeo sobre identidade visual. E é justamente por isso que não tem tutorial, porque a gente vai falar sobre algo abstrato. Acho que vocês entenderam o feeling. A identidade visual, ela é importante, mas ela não é o ponto mais importante. Como eu já disse, o ponto mais importante, acho que em primeiro lugar, assim, é o seu áudio. Em segundo vai ser o que você apresenta e tal, a forma que você tá lidando com a live e tal. E por último, digamos assim, que é importante, né, da lista das coisas importantes, é a identidade visual, mas não é o mais importante. E o porquê que não é o mais importante? Tem muita gente que foca nisso de forma errônea, na minha opinião. Tem muita gente que investe muito em identidade visual, em desenho, em emote, esse tipo de coisa, e acaba que no final negligencia as coisas que são mais importantes, que é a qualidade de vídeo, áudio e conteúdo, né, de forma geral. Mas o que é identidade visual e por que a gente deve se atentar? Se você já manja um pouco sobre essa área de design e tal, você sabe muito bem o que é identidade visual. A identidade visual ela tem que transcrever aquilo que você vai entregar. Eu vou dar um exemplo mais para o nosso cotidiano. Você está indo numa lanchonete, comer um lanche. O que você espera encontrar de cores? Você espera encontrar laranja, vermelho, amarelo, cores que remetem à comida, sabe? Coisa barata, coisa simples. Quando você vai em, por exemplo, uma loja de luxo, uma loja que vende aquelas bolsas da Gucci, sei lá, vestido, roupa cara, quais cores você normalmente encontra? Prata, dourado, um preto escuro com tons de dourado ou prata, entendeu? Cores que são mais neutras, cores que remetem ao luxo, a coisas caras, entendeu? Por exemplo, a Rolls-Royce, ela escolhe carros, ela escolhe em sua grande maioria fazer carros de cor prata ou escuro. Enquanto por exemplo, a Lamborghini, ela escolhe fazer carros com cores mais vibrantes, como verde, etc. Por quê? Porque a Lamborghini é uma marca esportiva. Ela quer ser diferente. A Rolls-Royce é uma marca de luxo. Ela quer ser especial. Ela quer ser delicada, importante, imponente, entendeu? E a identidade visual na Twitch, querendo ou não, ela segue quase o mesmo padrão. Não em questão de luxo e tal, mas ela tem que transcrever aquilo que você vai entregar na sua live. Então, o que engloba a identidade visual na Twitch? A sua imagem de perfil, a sua arte que vai estar na sua live, né? A borda da sua câmera, os alertas da sua Twitch, a tela de começando em breve ou já volto, esse tipo de coisa. Os seus emotes, isso é uma parte muito importante da identidade visual da Twitch. Isso é o que envolve a identidade visual de fato. Como eu falei, esse não é um ponto tão importante, mas é algo que você deve se atentar. E como você deve trabalhar essa identidade visual? Por exemplo, aqui nesse caso, eu levei em conta uma live onde eu não vou aparecer, porque eu particularmente não gosto de aparecer em câmera, eu acho que eu não tenho carisma, né, eu sou muito sério, eu tenho um semblante muito fechado. Então sempre que eu vou fazer live, eu opto por deixar um mascotinho. Então eu criei um mascotinho aí, que vai estar aparecendo aí agora, que seria o mascotinho do Descomplica. Eu escolhi o mesmo logo da Twitch, o mesmo formato, fiz em pixel art e dei uns detalhezinhos no olhinho dele ali pra ele ter tipo um semblantezinho. E com isso ele pode, por exemplo, piscar, olhar pro lado, pro outro, etc. Não que eu vá usar isso, mas tá aí, né? É um exemplo de um mascotinho. Se eu fosse fazer algo pra mim, eu talvez faria algo um pouco mais trabalhadinho, como eu realmente tenho. Eu tenho o meu slimezinho que eu uso tanto pros emotes quanto pra minha foto de perfil, etc. Mas eu criei aí pra ser um exemplo. Então, no caso, a sua identidade visual ela tem que estar mais ou menos ligada a isso. Se você não aparece, cria um mascote. Cria um personagemzinho, alguma coisinha assim. Ou então o seu, por exemplo, se você joga LoL, o seu main do LoL, você é mono-singed, você coloca o singedzinho ali, entendeu? Se você aparece, tenta ter coisas relacionadas a você. Por exemplo, não que você precise começar assim, mas vamos supor que você já tá fazendo live há um tempo, e você já ganhou uma graninha na Twitch, você já ganhou uns donate, um sub e tal, etc. E você quer investir nisso, procura um artista bom, tá? Quando eu digo um artista bom, não quer dizer um artista que cobra caro. Eu quero dizer um artista que entrega. Porque tem muita gente que faz coisa aí pra Twitch que demora meses pra entregar uma coisa simples. Quando eu digo um artista bom, é algo que, tipo assim, o cara vai fazer um emote pra você, ele tem que te entregar em 4 dias, no máximo. Porque é algo simples.
entendeu? Se a pessoa te der um prazo de 1 mês pra entregar, ou demorou mais de 1 mês pra te entregar alguma arte relacionada à Twitch, como borda de câmera, emote, etc., abre o olho, tá? Não tô querendo dizer que a pessoa seja, né, mas abre o olho, toma cuidado. Então procura um artista que te entregue algo rápido e faz os seus emotezinhos. Se você aparece na câmera, procura fazer emotes que sejam parecidos com você. Cria, tipo assim, um mascotezinho que seja parecido com você, a mesma cor de cabelo, o mesmo penteado, a mesma barba. E aí você faz esse, digamos assim, mascotezinho, digamos assim, ou você, seus emotes da Twitch. Ele feliz, ele triste, ele alegre, ele brabo, entendeu? Busque também transmitir a vibe da sua live nisso aí. Se você é uma pessoa mais enérgica, faz muita piada e tal, não faz sentido você ter um mascote fofinho. Tô dando um exemplo. Se a sua live não passa essa vibe, não tem porque você ter um mascote fofinho, bonitinho, entendeu? Da mesma forma que se você for muito, por exemplo... se você for uma pessoa muito delicada e tal, e faz uma live mais chilling, mais calminha, não faz sentido você ter uma arte que seja, tipo, sei lá, o Ramos todo torto, sabe? Fumando um narguile. Você entende o que eu tô falando? A arte, a identidade visual tem que transmitir aquilo que você vai passar. Se a sua live é mais séria, se a sua live é mais descontraída, se a sua live é mais família, se ela é mais, digamos assim, rápida, dinâmica, ela tem que passar essa vibe. Então busque isso quando você estiver fazendo sua identidade visual e principalmente os emotes, tá? Ainda falando do que é identidade visual, eu acho que a única coisa, as duas únicas coisas que você deve evitar mudar com frequência é a sua foto de perfil. Por quê? Porque normalmente as pessoas, a gente tem essa questão do visual, né? A gente grava muito visual. E acontece que muitas pessoas, elas acostumam não com o nome da pessoa na Twitch, mas sim com o visual da pessoa. Por exemplo, o meu nick na Twitch é Vavaquim, né? Eu quase não faço live, mas é Vavaquim, tanto no Insta quanto em tudo quanto é lugar. Eu uso sempre o meu slimezinho. Se eu trocar o meu slime por qualquer outra coisa, muita gente vai estranhar. Por quê? Porque eu uso isso há 1 ano, 2, 3 anos já, entendeu? Então, tipo assim, quando você coloca uma foto de perfil na sua Twitch e a pessoa vê as abinhas ali na esquerda, às vezes ela não vai ler o seu nick, ela só vai ver a sua foto de perfil e falar, ô, fulano tá online. Então, evita trocar a sua foto de perfil. Evita. Se você trocar, mantenha as mesmas cores. Então, por exemplo, se você tem um mascotezinho e ele é a sua imagem de perfil, e o background é azul, mantenha o azul. Você pode colocar ele feliz, triste e tal, mas mantenha o azul. Se é uma foto sua, eu já não indico nem trocar. Deixa aquela foto ali mesmo. E se você trocar, faz uma mudança total em todas as suas redes sociais. Entendeu? E faça questão de comentar bastante sobre essa mudança visual. Tanto na live, como em vídeos do YouTube, etc e tal, pra galera entender que você trocou. Não precisa ficar, ó, gente, troquei, mas comenta assim, fala, olha, aconteceu uma coisa legal aqui. Eu tava, sei lá, pensando que eu podia melhorar um pouco essa foto de perfil e tal. E eu tirei uma foto que eu gostei muito. E eu coloquei essa foto, sabe, fala sobre e tal, pra pessoa guardar aquela informação que você trocou a imagem. Mas, no geral, tenta não trocar a imagem de perfil, entendeu? A coisa que você mais deve levar em consideração. Não trocar sua imagem de perfil. O resto você pode trocar, layout, emotes, etc, né, whatever. Mas imagem de perfil tende a usar a mesma ali por um bom tempo. Pelo menos essa é a dica que eu te dou. O estilo que você vai escolher, eu já dei uma pincelada ali por cima, né, na questão do emote, mas o estilo que você vai escolher para sua identidade visual na Twitch tem que estar basicamente correlacionado ao conteúdo que você vai entregar. Eu já comentei por isso por cima, mas eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você joga LoL, certo? Você joga LoL e você é monosinged, você é conhecido por ser tipo o monosinged do servidor. Faz sentido pra você ter uma identidade visual que não remete ao singed? Você tem que ter uma identidade visual que remete ao careca que corre. Vai ter que ser o singed, tá ligado? Então, usa uma identidade visual do singed. Ah, eu jogo muito, sei lá, CSGO. Usa uma identidade visual que remete a CSGO. Não precisa ter arma, não precisa ter tiro. Mas algo que passa a vibe do CSGO. Por exemplo, abre o CSGO. CSGO não, né? Perdão, CS2. Eu tô no passado ainda. Abre o CS2. Vê como é o layout de dentro do jogo. Tenta fazer uma arte parecida. Com as mesmas cores, pelo menos. Não precisa ser igual, mas as mesmas cores. Entendeu? Por exemplo, você joga Stardew Valley, você joga Hollow Knight, você joga jogos mais variados. Você sempre tá jogando algo diferente. Aí faz sentido você ter alguma coisa voltada ao generalismo. Pixel art é excelente pra isso. Por quê? Pixel art a gente bate o olho e fala, olha, videogame, jogos antigos, jogos no geral.
entendeu? Então faz sentido você ter uma identidade visual voltada para pixel art. Não precisa ser, por exemplo, o layout de câmera, não precisa ser a tela de bem-vindo e tal, mas, por exemplo, os emotes, a sua foto de perfil, às vezes o mascotinho que vai ficar ali, entende mais ou menos o que eu tô dizendo? Se você é uma live que não fala sobre jogos, que você fala sobre o dia a dia, você faz live sobre culinária, faz sentido você ter uma arte que fale sobre culinária, entendeu? E isso eu não tô falando só da Twitch, pode ser pro seu YouTube, pode ser pro seu TikTok, sei lá se TikTok tem identidade visual, provavelmente só tem a foto de perfil, né? Pode ser pro seu Instagram, você entendeu qual é que é aí a pegada, né? Eu acho interessante ter uma tela de começando, uma tela de já volto, uma tela de, por exemplo, da tela só com a câmera, com um chatzinho e uma moldurinha pra câmera. Eu acho tudo isso bem interessante, mas não é obrigatório, entendeu? Você não tem a necessidade de ter isso, sabe? De ter uma transição específica pro seu canal e tal. São coisas que dão ali uma, digamos assim, um profissionalismo, claro. Mas não é algo essencialmente, como eu posso dizer, obrigatório. Então se você tá começando agora, se você faz live já há um tempo e tal e não quer investir nisso, não invista. Eu acho interessante você, por exemplo, ter emotes do seu canal, etc, para o público ter aquela parada de, olha, eu posso me comunicar com você usando a nossa coisinha aqui. Porque quando você tem um emote específico do seu canal, o seu público entende que aquilo é de vocês. Você tem aquele feeling, ele não entende que aquilo é seu, ele entende que aquilo é nosso, entendeu? É o nosso emote, o nosso slimezinho, o nosso bichinho, o nosso patinho, tá ligado? Seja lá qual for o seu emote. Quando você tem uma identidade visual e tal, por exemplo, uma tela de começo, meio e fim, a pessoa entende que aquilo é seu. O emote, ela entende que aquilo é nosso, é deles, é da comunidade. Então o emote eu acho interessante você ter. Então se você começou agora e já tem uma graninha boa, já conseguiu pegar uma graninha ali na Twitch ou quer profissionalizar o seu trabalho, procura um artista que faz emote, entendeu? Um artista que, como eu falei, é empenhado naquilo e é um artista bom, seja ele de pixel art, desenho, etc, na ilustração. E procura ter os seus emotezinhos específicos, seja eles estáticos ou animados. Eu acho bacana. Essas questões da arte de bem-vindo, arte de layout de câmera e tal, é uma coisa que já é mais assim opcional, não é bem obrigatório. Você pode deixar pra depois, ou se você não quiser fazer, não precisa. Alerta da Twitch, você pode usar um alerta que seja engraçadinho, um alerta que remeta ao seu canal e tal. Mas se você tem, por exemplo, um mascotinho, vamos supor, eu tô fazendo live e eu tenho esse canal aí, esse é meu mascotinho. Se eu fosse ter um alerta da Twitch, por exemplo, eu ia optar por ter ele animadinho. Ele, tipo, por exemplo, alguém se inscreve, ele felizinho, sabe? Alguém dá raid, ele surpreso, pum, a exclamaçãozinha dele surpreso, entendeu? Coisas desse tipo, principalmente animado. Então é algo que você pode investir. Se você faz arte, se você é um ilustrador, por exemplo, ou um pixel artista, opte por você mesmo fazer as suas artes. Ah, mas eu não sou bom nisso. Não importa. Não importa. O importante é que seja você ali, tem que passar a sua vibe, entendeu? E por fim, eu diria que é a constância. A constância, eu não sei se essa é a palavra certa, mas, por exemplo, se você usa muito azul e laranja, usa azul e laranja. Se você usa muito cores neutras como azul escuro e tal, usa azul escuro, usa cores escuras. Não muda da noite pro dia. Se você usa cores claras, calmas e fofinhas na sua live, não tenta meter algo sério do nada. Porque o seu público vai se sentir um pouco deslocado, isso às vezes acontece. Então tenta não mudar o seu visual muito. Você pode mudar, por exemplo, o layout da câmera, você pode mudar um pouco o mascotinho, os emotes e tal, mas tenta sempre manter um padrão de cor. Se você, por exemplo, usa rosa, laranja, cores assim mais quentes e claras, mantenha essas cores. Se você é um VTuber, por exemplo, uma VTuber que usa o cabelo da personagem rosa, mantenha o cabelo rosa. A não ser que você tenha o padrão na sua live de toda a live você tá diferente. Aí tudo bem. Aí é o seu diferencial. Mas se você já tem um padrão estabelecido de cores, mantenha as cores. O resto você pode mudar. Como eu falei. Você pode mudar o fundo, você pode mudar o layout, você pode mudar as notificaçãozinhas. Você pode mudar tudo, mas tenta manter sempre as mesmas cores. Principalmente em questão de visual. Layout de câmera, começo, meio e fim. Entendeu? Isso aí você deve manter. Uma coisa assim que eu não comentei, mas aquela parada que quando você desce a Twitch ali, você desce a página e tem os botãozinhos de donate, botão de quem sou eu e tal, isso também é uma identidade visual, mas isso aí já é algo que você pode ter mais liberdade. Porque normalmente é assim, a ordem é, a pessoa entra na sua live, a pessoa fica um tempo e fala, olha, essa pessoa aí é legal, né? Essa pessoa aí é bacana. Vamos ver quem ela é. Aí ele desce a página. Então tipo assim,
Quem tá assistindo sua live há muito tempo, ele não vai descer a página, ele vai ficar só na sua, digamos assim, na sua tela. A pessoa que ela desce a página, ela já tá interessada. Então você necessariamente não precisa cativar ela naquelas coisas que tem ali embaixo, no quem sou eu, o que eu faço, etc. Eu tenho as minhas opiniões pessoais sobre esse tipo de coisa, mas aí é opinião pessoal, eu já não vou colocar aqui porque não faz sentido, entendeu? No mais, esse é o vídeo, ele ficou um pouco comprido, mas eu espero que tenha mais ou menos esclarecido, espero que tenha falado um pouco sobre o tema, eu espero que tenha sido assertivo, não é um vídeo que eu tô acostumado a fazer, não é o tipo de formato que eu tô acostumado a fazer, mas espero que ele tenha mais ou menos entregado a ideia que precisava. É isso aí, no mais, tamo junto.